Fala pessoal, mais um vídeo de PySpark para análise de dados. Hoje eu trouxe um probleminha. Eu tive esse evento recentemente. Pensa que numa segunda-feira maravilhosa, você acorda e observa em um processo que você toma conta e simplesmente os valores de uma coluna viraram valores de outra coluna. A origem, no momento, não tem muito peso, porque você tem que resolver uma treta, que é o quê? Trocar esses valores. Aqui eu trouxe um exemplo, a coluna de ID para alguns registros no dia 2 teve algum problema nessa execução, viraram os valores da coluna de nome e vice-versa. O que era nome virou ID. Para solucionar isso, tem vários meios. O que a lógica sugeriria de primeira, vamos dar uma brincadinha antes de ver a solução, é fazer a troca direta entre essas colunas. Então a gente podia chamar o it columns para alterar várias colunas de vez. Isso aqui a gente consegue fazer com o Spark acima da versão 3.3 do it columns, se eu não me engano. Tem vídeo ou conteúdo sobre isso em algum lugar por aqui. A gente vai de primeira pensar em o que é ID vai virar name e o que é name vai virar ID. Você já deve ter percebido o problema que isso vai gerar, mas só para a gente explorar um pouquinho esse conteúdo, vamos tentar fazer essa brincadeira. Se a gente faz essa troca direta, o que é que acontece? Só piorou a situação. O que eram dois problemas, dois valores errados viraram quatro. Justamente por quê? Porque existe um padrão no erro e esse padrão não é tão direto como a substituição direta de uma coluna pela outra. O que é que eu pensei e que pode ser uma solução, e foi o que eu usei na minha situação que eu encontrei no dia a dia. Eu criei uma coluna intermediária, é o ID correto, antes de seguir com a solução. Vamos ver o que ela faz. Mas eu identifiquei um padrão primeiro, eu identifiquei o padrão do comprimento, o tamanho do valor daquela coluna. As colunas de ID têm o tamanho de um. Então, se tiver o tamanho de um, o ID certo vai ser o valor da coluna de ID. Se não tiver, é o valor da coluna de nome. Claro que aqui é, por exemplo, a lógica para identificar o padrão pode variar. Uma possibilidade também seria olhar para a data e depois olhar para outro padrão dos valores. E aí a gente tem uma coluna com os IDs corretos. Os próximos passos é o quê? Fazer a mudança de fato. A coluna nome vai seguir a mesma regra. Então, quando o tamanho do ID for igual a 1, nessa linha, o valor de nome é igual ao valor de nome. Se o tamanho do ID for diferente de 1, houve a troca, então vai ser o ID. E a coluna de ID passa a ter o valor do ID correto. Quando a gente faz isso, a gente consegue fazer a troca correta. E a gente tem ainda a gordurinha que foi a coluna temporária que fez essa substituição. Dropando ela, a gente tem a correção do nosso conjunto de dados. Inicialmente tinha essa troca entre as colunas de ID e name. Aqui ela foi desfeita. Já encontrou um problema assim? Como é que você resolveria? Conteúdo mais direto. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê o feedback. É importante para momentos futuros como esse. Um abraço.